Pessoal, bem-vindos ao seminário de saponificação. Eu sou a Laís e vou apresentar esse tema para vocês hoje. Então, o sabão ele surgiu de forma gradual ao longo da história da humanidade e a sua produção é uma das atividades mais antigas realizadas. Os primeiros registros de um material semelhante ao que seria um sabão atualmente foram encontrados em uma placa de argila aproximadamente 2.800 anos antes de Cristo, na região antiga da Babilônia, que hoje é a região do Iraque. A produção do sabão e do sabonete segue principalmente a mesma regra básica, que é a reação entre um ácido graxo, uma gordura animal ou vegetal, e um material alcalino. E isso é o caráter básico, né? Normalmente é hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Assim, os sabões eram uma mistura de gordura animal, sebo, né? Como material graxo, e as cinzas de madeira, que possuem uma substância alcalina. E na falta dessas cinzas, eram evaporadas a água dos rios que costumavam ser alcalinas, como o rio Nilo no Egito. O artigo que eu escolhi para trabalhar, ele é da Química Nova na Escola, e o nome dele é Uma Visão Multi e Interdisciplinar a partir da prática de saponificação. Um dos grandes motivos de eu ter escolhido esse artigo é que sou aluna da licenciatura, e essa é uma prática, né? Ali no artigo ele vai descrever que é uma prática que eles utilizam para trabalhar vários conceitos com os alunos e, ao mesmo tempo, de forma interdisciplinar, né? Então, o artigo escolhido, ele trabalha com essa proposta de, através da produção de sabão, discutir e rever conceitos e aplicar conceitos, né, químicos, e nesse caso em especial, ele também trabalha com biologia, estatística e matemática, que eu achei bem bacana a proposta. Então, além disso, o material também ele é de fácil acesso para os alunos, caso o aluno queira fazer em casa, ou muitos já viram a avó produzindo, a mãe produzindo sabão em casa, né? Também a oportunidade de a gente aproveitar o material que iria muitas vezes para o esgoto, né? E que é utilizando óleo de fritura, óleo de soja usado, e a gente consegue reciclar ele, né, e não poluir a água. Então, outro ponto também bem importante é que mostra que a química ela pode acontecer fora do laboratório, que a química ela não é produzida apenas por cientistas dentro de laboratório ou pela indústria, que a química está próxima da gente, né, está na nossa volta o tempo todo. O que a gente nem sempre consegue é jogar um olhar sobre isso. Não consegue ver as oportunidades que se tem no nosso cotidiano, no cotidiano do aluno. Então, esse artigo fala bastante sobre isso e trabalha com essa temática. Agora falando um pouquinho sobre a história, né? Sabão e sabonete também, né? Então, a produção de sabão ela foi desenvolvendo cada vez mais e ela passou a ser considerada um artigo de luxo no século XV e XVI, principalmente na França e na Itália. Então, um grande passo para a fabricação comercial de sabão em larga escala ocorreu em 1791, com o químico francês Nicolas Blanc, porque ele descobriu a fabricação de carbonato de sódio, que é denominado barrilha, e reagindo com cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha que todos nós conhecemos. E aí fez essa reação com a gordura. Então, isso foi um avanço porque a barrilha é bem mais barata e o sal existe em grande quantidade. Então, ele conseguiu fazer um produto com valor mais baixo e aí conseguiu expandir. Em meados de 1878, o Halley e o James, nos Estados Unidos, conseguiram produzir sabonete, então, cuja diferença de produção está na utilização de ácidos graxos mais puros. Daí, e também, né, hoje a gente
o sabonete que a gente usa. Além disso, vai essência, corante, vai os branqueadores, que é o dióxido de titânio. Mas isso é por uma questão comercial, né? O sabão em si ele continua funcionando, digamos assim. Isso acontece também com os detergentes. Eu não vou abordar detergentes aqui, mas fazer um pequeno comentário. O detergente, as pessoas têm o conceito de que detergente bom ele tem que ser colorido, ele tem que ser viscoso e ele tem que fazer bastante espuma. Mas nenhum desses três itens, componentes, fazem o sabão ser melhor, limpar mais, né? O que faz o sabão limpar mais, ele ser mais concentrado, isso sim. Mas aqui no Brasil a gente tem essa ideia. Então, geralmente, quando se produz na indústria detergente, a gente coloca lauril, que faz dar bastante espuma. A gente utiliza os espessantes, que faz ele ficar grosso, e as pessoas têm a ideia que isso faz com que ele seja mais concentrado, mas isso não é verdade. E colorido, as pessoas gostam de um sabão colorido. O detergente poderia ser líquido, não fazer espuma e limpar super bem, porque a concentração dele seria alta. Então, a saponificação, ela é o processo da fabricação de sabão. Então, ela consiste na hidrólise básica de lipídios, mais precisamente triglicerídeos, que são óleos vegetais ou gordura, mediante a adição de uma base forte, como a gente comentou, normalmente é hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, e facilita com o aquecimento a produção, o produto formado então é um sal. Então, cada molécula de triglicerídeo se quebra em uma molécula de glicerina e em três ácidos graxos correspondentes. O sabão é o resultado de um sal de ácido carboxílico e, por possuir uma longa cadeia carbônica em sua estrutura molecular, é capaz de solubilizar tanto meio polar quanto meio apolar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente tem um mecanismo genérico de reação do que eu acabei de falar, para conseguir entender um pouco mais de como acontece, como se produz o sabão. O sabão também ele é chamado de um agente tensoativo ou um surfactante. Quem já pegou rótulo de produto químico em geral, até pasta de dente, enfim, domiciliantes, né? Já ouviu essa palavra, agente tensoativo ou surfactante. E ela quer dizer que na verdade a gente tem ali, ó, que diminui a tensão superficial com a água. Então facilita, ajuda na hora de penetrar o material para poder fazer a limpeza. É isso que é um agente tensoativo ou um agente surfactante. Então, como o sabão exerce seu poder de limpeza? Eu, antes de conhecer um pouco mais sobre esse tema, ficava pensando, mas como pode gordura limpar gordura? Negócio louco isso, né? Mas é o que acontece. Então, os sabões, eles possuem uma cabeça polar e uma cauda apolar. Isso permite que eles formem micelas quando dissolvidos em água. A sujeira penetra nessa micela, já que seu interior é hidrofóbico, região apolar, e a partir disso, a parte polar, que é a cabeça do sabão, permite a solubilização e remove a sujeira ou gordura, né? Então, a figura abaixo eu retirei do artigo que a gente está trabalhando e representando muito bem essa estrutura. Aqui a gente consegue ver, tem uma imagem mais precisa de como é a micela, como é o esquema reacional ali, e dá para entender muito bem ali a diferença da parte polar e apolar. Então, numa parte gruda a gordura, e aí quando a gente passa a água lá no prato sujo, ela gruda a outra parte gruda na água e arrasta a sujeira e limpa o que a gente está lavando.
O sabão, então, é um produto biodegradável, o que significa dizer que é uma substância que pode ser degradada pela natureza. Então, essa possibilidade de degradação das moléculas formadas do sabão muitas vezes é confundida com o fato do produto ser ou não poluente. Ser biodegradável não indica que o produto não cause danos ao ecossistema, mas sim que o mesmo é decomposto por micro-organismos, geralmente bactérias aeróbicas, aos quais serve de alimento e que facilita, né, num curto espaço de tempo. Eu trouxe aqui agora o momento que todos gostam, né, que é o momento da experiência, de como a gente poderia aplicar isso na escola, com os alunos, de forma fácil e tranquila de se trabalhar. Aqui são os materiais necessários. Eu fiz uma adaptação para pequenos volumes, porque trabalhando com alunos, não há necessidade de a gente fazer um volume grande, mas ele pode ser replicado, né? Se você quer fazer em casa, ou se o aluno quiser fazer em casa lá com a mãe, com a avó, enfim, ele pode multiplicar as quantidades e produzir tranquilamente, tá? Então, o que ele vai precisar? Vai precisar de um copo Becker de 1 litro, onde vai ter a mistura dos reagentes. Se eu estiver fazendo em casa, pode ser um balde, uma bacia, um becker de 100 ml para a gente pesar o hidróxido de sódio. Em casa também a gente pode adaptar para algum pote que não vá se usar ou que a gente consiga lavar bem depois. Bastão de vidro ou colher de madeira ou cabo de vassoura também dá para usar. A proveta poderia ser também um copo medidor, a gente vai usar para fazer a medida ali da água. E o local onde a gente vai colocar o sabão que a gente produzir é uma caixinha daquelas UHT das Tetra Pak, que vai servir de forminha, tá? O que é importante, né, no laboratório? A gente sempre fala de segurança, então a gente precisa de óculos, jaleco, luva. Em casa, o ideal é que a gente também tenha esses EPIs, mesmo que seja adaptado para a nossa realidade. Então, os reagentes necessários são bem poucos, né? A gente vai precisar de óleo vegetal usado e filtrado, 50 gramas de soda cáustica, 15 ml de essência da preferência e 100 ml de água. A soda pode ser aquela comercial que a gente compra em mercado mesmo. E aí, o bom é que a gente vai conseguir fazer a reciclagem do óleo, né? Não vai jogar isso no esgoto e que acaba poluindo muito, né? A questão da água. Aqui a gente tem uma ilustração bem didática de como produzir o sabão. Mostra direitinho o passo a passo. Ali tem 1, 2, 3, as quantidades, o que a gente faz. Então, eu gostei bastante dessa ilustração. Então, como a gente viu ali na imagem anterior, aqui tem a descrição do mesmo processo, né? Então, primeiro a gente vai colocar os EPIs, óculos, jaleco, luva. E aí, para a gente começar, a gente vai pesar tudo, de preferência, né? Que facilita, e depois a gente só vai fazendo as misturas. Então, no recipiente de reação, a gente vai dissolver a soda com a água, usando ali o bastão de vidro, mexendo com cuidado. Muita atenção porque a soda é corrosiva e queima a pele. E isso é uma coisa interessante, assim, muitas pessoas têm em mente, e é um senso comum, que ácido queima, mas a gente nunca pensa que alcalinos queimam. E eles queimam e fazem estragos bem profundos, então tem que ter bastante cuidado mesmo. Então é importante, quando estiver fazendo essa mistura, cuidar para não respirar esses vapores que sempre saem, né? É uma reação exotérmica, ela gera vapor, porque ele é tóxico. Então, após essa total dissolução ali da soda, a gente vai adicionar o óleo nesse recipiente onde já está a soda e vai mexendo. Então, e por último, a gente vai adicionar a essência e vai mexendo ali em torno de 30 minutos ou até que ele fique firme. Essa mistura aqui, ele fica com uma cara parecendo leite condensado, assim, tanto a textura quanto a cor. Mas não se enganem, não é. Depois,
depois que essa massa estiver pronta, então a gente vai colocar nas caixinhas Tetra Pak e aí a gente vai esperar secar. Geralmente o tempo de cura total dele é de 1 semana. Aqui estão as referências bibliográficas, agradeço muito a todos e até logo.